Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania e hoje nós vamos falar de uma instituição que cuida aí do ensino profissionalizante de jovens e pessoas que necessitam de ajuda e inserção no mercado de trabalho, que é o Camp Pinheiros. A gente recebe aqui hoje um dos gestores dessa entidade, o Rogério Correia. Seja muito bem-vindo, Rogério. Primeiro, vamos começar explicando, né? Que é o Camp, né? Qual que é o significado do Camp, há quanto tempo vocês atuam? Vamos começar falando de história e aí a gente vai entrando nos outros pontos. Legal, Guga. Obrigado pela participação, pela oportunidade. O Camp completou agora em fevereiro 46 anos. Desde então já atendeu mais de 70 mil pessoas em todas as frentes de trabalho sociais que atuam. A nossa principal atividade hoje, como você citou, é a inserção no mercado de trabalho dos jovens e adolescentes por meio do programa Aprendiz. Desses 70 mil pessoas, mais de 25 mil jovens e adolescentes já foram atendidos nesse programa. Interessante. Quais outros programas? Você fala do programa Aprendiz, mas em 46 anos vocês devem ter uma ação bastante efetiva nessa questão, né? Sim, atuamos desde o adolescente ao idoso. A gente só não atende criança. Então, no adolescente, nós atendemos o programa de formação para a cidadania e o programa de aprendiz. Com adultos, a gente tem programas de ofertas de geração de renda em oficinas e cursos profissionalizantes em parceria com a Prefeitura de São Paulo, que é o CEDESP. E também temos o programa Idosos, né, que a gente atua hoje por volta de 30, 28 idosos diariamente, das 7 da manhã até as 19, também em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Interessante, né, essa questão. E aí a gente vai falar também como é que funciona, né, e vocês que estão na ponta, esse trabalho aí de inclusão a pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que depois da pandemia isso aumentou. Como é que vocês fazem esse trabalho? É legal você explicar aí desde o início, desde a abordagem, né, como é que é feito? Vou procurar separar por trabalho, por serviço e por projeto, tá? Na pandemia, acho que talvez o que tenha tido o maior destaque foi os idosos. E por quê? Né? Já são pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Em razão de que familiar está fora ou fica muito sozinho. E a pandemia afastou todo mundo desse contato direto, né? Então a nossa equipe técnica fazia contato com esses idosos, procurava entender se ele tinha alguma necessidade, desde alimentação, um conselho, uma conversa, e até a porta desse idoso, porque era até então proibida essa questão do contato direto com essas pessoas. Então muitos se sentiram muito acolhidos durante esse tempo, né? Então a pandemia realmente trouxe esse desafio, porque eles passam de segunda a sexta-feira lá das 7 da manhã até as 7 da noite, então eles tinham todo um ambiente de acolhida, um ambiente de socialização que foi extirpado durante a parte mais grave da pandemia. Os adolescentes e os jovens aprendizes, durante esse processo, a gente teve que implantar o EAD. Também para a gente era tudo isso muito novo. Eles passaram também a frequentar isso nas escolas de forma diária, porque você também não podia ir para a escola, não tinha como tratar isso. Então implantamos o EAD para continuar com esse processo. Mas naturalmente a parte de ir até a empresa, de trabalhar no dia a dia, isso também ficou eliminado. Então a pandemia trouxe um desafio muito grande em todos os sentidos, desde a parte social como a parte econômica, porque essas pessoas passaram a não ter acesso a conteúdo, a novos aprendizados e naturalmente a socialização. Exato, e dentro desse contexto, né, você falou muito dos idosos, e os idosos realmente eles têm, né, uma necessidade, assim, eu não sei se eu encaixo a palavra certa, mas uma carência de ajuda, né, e assim, toda a ajuda e toda a atividade que aparece acaba resultando em qualidade de vida, longevidade, né, saúde, e aí você investe em ações para o idoso e você acaba economizando em saúde, né? Acho que você pegou no ponto chave, Guga. O idoso é o jovem que deu certo, porque se ele chegou até essa fase da vida, em algum momento, né, ele conseguiu desenvolver habilidades e competências, socializações que conseguiu levar até a idade enquanto idoso. E dentro do nosso espaço, ele tem ali cuidador, ele tem enfermeira, ele tem assistente social, ele tem toda uma rede de apoio que trabalha essas questões emocionais e naturalmente de saúde, mas principalmente a socialização, né? Ali tem todo um trabalho que envolve desde questões manuais, artesanatos, jogos para adultos, questões laborais, que trazem
que arranca um sorriso dele. E a partir do momento que você faz com que as pessoas se sintam bem, que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam respeitadas, naturalmente a questão de saúde, tanto do ponto de vista fisiológico como do ponto de vista emocional, reduz drasticamente. Então, ainda nesse tema, quais as atividades, né, mais procuradas pelos idosos? O que vocês oferecem nessa área? Ele tem o espaço, além naturalmente de uma alimentação balanceada, de uma questão de cuidados especiais, ele trabalha muito dentro de uma programação, um cronograma que vai desde atividades lúdicas e laborais para trabalhar essa questão do corpo, da mente, e é tudo um convite. Porque ao contrário de que muita gente pensa, um espaço para idoso não é uma creche. Ele tem autonomia. Então ele pode falar assim, eu não quero participar disso, isso para mim não está me satisfazendo. Então tudo que é feito ali é muito no sentido de convite. Musicalidade, jogo, atividade física, roda de bate-papo. Você percebe idosos homens que de repente até 50, 40 anos atrás eram pensavam fazendo crochê. Né? Você vê idosos ali pintando um espaço. Então tudo ali tem um pedacinho do que eles realizam todos os dias. Tem um fator importante dentro disso que também o idoso, né, ele exercendo a atividade da mente, né, ele mantém também, né, uma qualidade de vida muito maior, uma participação melhor na família mesmo. Né? Sem dúvida. A família tem um fator importantíssimo nesse processo. Ela é um fator preponderante porque a gente não envolve naturalmente apenas o idoso, a gente envolve naturalmente a família. Essa família ela participa desse contexto e a gente ouve de familiares que a sexta-feira, ao contrário talvez de boa parte de nós aqui, que é o dia mais esperado, para eles é o dia menos esperado, porque é o dia que ele volta para casa e fica longe dos amigos e fica longe do espaço. É interessante, essas atividades com os idosos, você acabou de falar, acontece segunda a sexta, mas elas são integrais. Como é que funciona isso? O idoso que se inscreve ou que passa, né? Como é que, também é importante a gente explicar, ele passa por uma triagem, como é que ele faz para se candidatar a participar dos projetos? Muito bem lembrado, Guga. Ele não tem condição de ir até lá e se inscrever. Todo o processo passa pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Então ele passa por uma triagem, onde é avaliada essa questão de vulnerabilidade social. Ele entra naturalmente num processo de triagem, encaminhamento, e depois ele passa para esse processo de inserção dentro desse grupo. Então, ele tem que, essencialmente e obrigatoriamente, passar pelo processo da assistência social da Prefeitura de São Paulo. Legal, importante essa dica. Agora vamos falar um pouquinho, né, dos nossos jovens, né? Com certeza, né, um fator de inclusão e tirando pessoas, né, da rua, mas por outro lado também dando expectativa de futuro, né, de ter uma profissão, de ter a dignidade, né, necessária e merecida. Como é que começa essa triagem? Com quantos anos? Quais os principais requisitos? Explica um pouco para a gente, Rogério. Guga, o Campi Pinheiro sempre acreditou que o processo de educação e profissionalização é aquilo que vai mudar a realidade das pessoas e a realidade da comunidade, da sociedade, naturalmente do nosso país. Nós passamos a receber adolescentes desde os 12 anos até seus 14, 15 no projeto Transformar, programa Transformar. Ele tem qual objetivo? Esses jovens eles participam conosco no contraturno escolar. Ali ele tem alimentação gratuita, ele tem deslocamento gratuito. São adolescentes que vêm de comunidades mais carentes, por vezes tem uma questão de desestrutura familiar. Então a gente trabalha ali todo o contexto de inserção social desse menino. Então, acesso à cultura, a gente tem parcerias com salas de cinemas, parcerias com locais que tem teatro, passeios para eles, muita atividade lúdica de comunicação para trazer uma questão que é essencial para esse grupo, autoestima. Se esse adolescente não tiver o resgate da sua autoestima, ele sempre vai ter uma situação limitante, ele vai achar que ele não é capaz. Esse programa ele não ainda envolve ele no mercado de trabalho, mas ele trabalha muito questões da educação, questões que eventualmente o ensino básico ou fundamental esteja falhando, a gente procura fazer esse ajuste, tá? Temos um outro programa chamado Formação para a Cidadania. Esse sim já está com um olhar para o mercado e para o mundo do trabalho. São para adolescentes e jovens de 15 a 22 anos.
eles participam de um curso de 30 dias gratuitos também, 4 horas diárias, que ali vem dicas de informática, como mexer no Excel, internet, dicas de mercado de trabalho, postura numa entrevista, como ele deve se comportar numa entrevista, vestimenta, asseio e limpeza, uma série de questões que o mundo do trabalho passa a exigir, por mais que ele saiba que esse menino ainda não tem condição e não está preparado, mas as pessoas acabam. Então a gente procura de alguma forma já preparar esse menino para esse mundo novo, um contexto que ele não conhece. E por que isso é importante? Como a sua maioria são oriundos de castas com maior vulnerabilidade, ele não tem, por vezes, o exemplo, ou em casa ou no âmbito escolar, de como ter esse comportamento. A escola não trabalha essas questões de mercado de trabalho e empreendedorismo, né? Então, a gente procura já trazer para ele todo esse eixo, para que quando ele for encaminhado para uma oportunidade enquanto aprendiz, ele já consiga já ir com essa autoestima trabalhada, essas questões comportamentais mais trabalhadas. Quer dizer, isso a gente percebe que é um diferencial do trabalho de vocês, e isso diferencia, por exemplo, vocês de outras instituições. Quais os outros fatores que no trabalho de vocês realmente faz, né, com que vocês façam um trabalho de ponta nesse sentido? Eu traria esse como principal, essa preparação prévia desses adolescentes e jovens. Eles já chegam muito mais engajados. Como tem uma participação da família, Guga, não são jovens que estão sendo empurrados para o mercado de trabalho por uma questão de obrigação. Tem todo um trabalho anterior, a família, ele querer, porque você imagina, ele está fazendo um curso de 4 horas diárias, né, apesar de ser gratuito, com a esperança de conseguir uma vaga. Não é uma garantia. Então isso já mostra o comprometimento, o envolvimento e a doação dele, tanto da família como dele, né? Então ele já vai com outro ânimo para um processo de entrevista. Então eu já traria isso como diferencial. E aí no próprio programa de aprendiz, os conteúdos que nós trabalhamos faz com que esse jovem já no processo como empregado, ele se diferencie em relação aos demais. Por quê? A gente trabalha muito nos conteúdos aquilo que ele está vendo na atividade prática. Então a gente procura sempre fazer uma conexão daquilo que ele está vendo na sala de atividade, que é a parte teórica, com aquilo que ele vai ver na empresa. Então a gente sempre procura trazer casos reais para eles, participação direta. A gente envolve os gestores e convida os gestores para participar de bancas de avaliação. Então tudo a gente trabalha muito na questão do projeto, de pôr a mão, porque a gente sabe que esse jovem está muito mais próximo do adulto do que da criança. Então ele precisa pôr a mão na massa, ele precisa sentir que aquilo que ele está fazendo realmente faz sentido. Então a gente trabalha isso muito fortemente. Então, dentro de diferenciais do nosso serviço na entrega, eu destacaria esses 2 pontos. A etapa prévia e esse durante no processo de aprendizagem. Agora é interessante, a gente sabe, até segundo dados do IBGE, que os índices de desocupação nessa faixa etária, eu tenho aqui alguns dados, né? 28% na faixa de 14 a 17 anos e 15% na faixa de 18 a 24 anos. Trata-se, inclusive, do público-alvo de vocês. Então eu pergunto, ainda tem margem para que mais jovens sejam inseridos no mercado de trabalho, através de trabalho como instituições como a de vocês, não só de vocês, mas outras que fazem trabalho semelhante? Excelente ponto, Guga. Ontem, inclusive, saiu uma matéria atualizada, né, acho que foi no G1, trazendo novos dados com relação a esse público. O que é importante? O programa de aprendizagem é um programa de política pública, né, de Estado. Então, a gente percebe que quando o Estado cria esse fomento de inserção, né, passa a ter do outro lado uma outra necessidade, que são as empresas naturalmente terem a condição também de absorver esses adolescentes e jovens. Então existe um espaço enorme. Desde 2008 existe uma meta do governo, uma meta de Estado, de chegarmos a 1 milhão de aprendizes. Nós, enquanto sociedade, nunca conseguimos atingir esse número, porque ainda existe um pouco de preconceito com relação a essa etapa de que o jovem não está pronto. Existe um pouco de etapa de as empresas ainda não estarem preparadas e adequadas para receber esse jovem que nunca trabalhou antes. Ele vai precisar de alguém com maior dedicação, etc. Então, sim, existe um espaço enorme para a gente reduzir essas taxas para pelo menos a metade
E aí eu estou falando da Grande São Paulo, do Estado de São Paulo e de todo o Brasil. Agora é interessante, né? As empresas, a gente sabe hoje o mercado, como é que é? Elas geralmente elas conhecem essa lei, ainda há um desconhecimento. Como é que funciona e como é que se difunde isso para as empresas, né? Porque além, né, de você conseguir otimizar, né, trabalhar bem a sua mão de obra, ainda você está prestando, né, uma assistência social, né? A lei completou agora em dezembro do ano passado 22 anos. Então, as empresas que foram pioneiras, Guga, elas já enxergaram nesse programa uma oportunidade de desenvolvimento de novos talentos. Aquele adolescente que entrou lá há 20, 15 anos atrás, hoje provavelmente é gestor nessa empresa. Porque ela percebeu que aquilo não é um custo, é um investimento para a perenidade do negócio. Porque você trazer alguém para desenvolver de acordo com aquilo que você espera enquanto organização, as suas culturas, os seus valores, aquilo que você tem como propósito, esse jovem ele está completamente cru desses vícios. Então, as empresas que conseguiram lá atrás enxergar isso como investimento futuro, está dando hiper certo. As empresas ainda que estão buscando, que ainda precisam entender, né, elas têm ainda naturalmente um pouco de desconhecimento, apesar de existir uma questão legal. As empresas têm uma cota a cumprir de 5% a 15% do seu quadro. Algumas passam a se valer disso para oportunizar essa questão de desenvolver novas pessoas, novas habilidades, novas competências, mas para aquelas ainda que desconhecem plenamente, elas ainda patinam e ficam inseguras. Então aí que eu coloco que dentro de uma política pública, e esses dados comprovam isso, eu acho que o Estado, né, os entes governamentais deveriam trazer um pouco mais de incentivo no sentido de dar maior publicidade de como que as empresas podem mudar essa realidade. Então, acho que isso responde também um pouco do que você colocou antes. Esse espaço, eu acho que ele poderia ser ocupado pelo poder público no sentido de melhor patrocinar, dar maior publicidade e incentivar que essas empresas, de fato, cumpram esse papel social. Exato, a gente está cumprindo esse papel social, difundir também isso numa TV pública. Importante a gente passar para o nosso telespectador, às vezes que tem um negócio, tem uma empresa, como faz para participar desse programa, né, do Jovem Aprendiz, quais são os critérios, existe cota que as empresas, né, teriam que cumprir por lei, como é que funciona tudo isso? Tem tamanho de empresa para instituir o programa? Faz um esclarecimento sobre isso. Ótimo, boa oportunidade. Toda empresa que tem acima de 7 funcionários, ele já tem uma cota de aprendiz, de no mínimo 5% e no máximo 15%. Então, as empresas de médio a grande porte, naturalmente, elas têm obrigatoriedade de contratação. Ela não pode simplesmente contratar um adolescente ou um jovem e inscrevê-lo como aprendiz. Ele precisa de uma entidade capacitadora e qualificadora, assim como o Campo Pinheiros e outras tantas que existem, para poder fazer a etapa de atividade teórica desses aprendizes. E aí ele passa a cumprir o seu contrato. Uma parte do contrato dele é conosco, que são as atividades teóricas, então, em média, uma vez por semana ele vai estar conosco, e 4 vezes por semana ele vai estar na empresa desenvolvendo as atividades práticas. Então, é um processo que ganha todo mundo. Ganha o jovem enquanto questão de aprendizado, ganha a empresa no sentido de papel social, de inserção social, e ganha naturalmente toda a sociedade com a geração de renda, né, e a redução do índice de pessoas que estão desocupadas no Brasil. E dentro disso, é importante a gente salientar também, só a partir dos 14 anos, o jovem ele pode começar o curso antes, e aí tudo bem, a criança, o jovem fez 14 anos, ele faz o curso, qual que é o tempo que demora esse curso e quando que ele pode ser inserido no mercado de trabalho? Ele pode já a partir dos 14 anos, mas normalmente as empresas passam, e até por uma questão de políticas internas, contratar a partir de 15, 16 anos, porque 14 anos é muito... ele está mais próximo de criança do que adolescente, né? Então, ele já está preparado, ele pode ser contratado, mas normalmente as empresas contratam a partir dos 16 anos. O tempo de duração de contrato médio, Guga, é de 15 meses, 16, então a gente está falando de um jovem que entra com 15 anos, vai estar concluindo o seu contrato com próximo de 17, e as empresas podem contratar até a data limite de idade, que é 24 anos. Quando esse jovem completa 24 anos, ele não pode mais ficar na condição de aprendiz
salvo se ele tiver deficiência. O aprendiz deficiente físico, o aprendiz PCD, ele não tem limite de idade. Então, também está aí uma grande oportunidade para todo mundo que está nos assistindo, enquanto empreendedor, enquanto pessoa que gere negócios, que precisa também tratar uma questão de cota de pessoas com deficiências, que o aprendiz não tem esse limite de idade. Agora, é interessante, você entrou num ponto que eu já entro aqui em breve, a inclusão do deficiente nesse contexto, nesse mercado de trabalho. Como é que funciona isso? É porque as empresas já têm, né, a lei de cotas para deficientes. No caso do menor aprendiz e no caso, né, da pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer tipo de deficiência, ela possa procurar os cursos que o Campi oferece, né, para se inserir no mercado de trabalho. Como é que funciona esse contexto? Ótima pergunta. O que é importante? Uma cota de PCD não sobressai a cota de aprendiz e vice-versa. Dito isso, uma empresa, quando contrata um aprendiz PCD que não tem limite de idade, ela desenvolve esse jovem na condição de aprendiz para melhorar a sua condição de habilidades e competências. E quando ela perceber que ele está mais preparado, ela pode contratá-lo já na condição de pessoa com deficiência para cumprir sua cota. E depois, naturalmente, ela contrata um outro aprendiz para cumprir aquela outra cota. Então, perceba que são políticas que vão encaixando, né, esses grupos mais vulneráveis, com maior exclusão, dentro desses espaços que precisam, né? Porque, novamente, a pessoa sem renda, ela não vai ser uma figura que vai contribuir com a sociedade, né? A pessoa sem educação, ela não vai conseguir a inserção no mercado de trabalho. E é nesse espaço que entra as entidades formadoras como o Campi Pinheiros para poder preencher e apoiar as empresas nessa etapa muito importante. Agora é importante também uma outra colocação, né? Vocês têm mais de 1.000 parceiros, né? Esses parceiros, como é que funciona a relação com esses parceiros? É interessante a gente explicar. Ao longo da nossa história, mais de 1.000 empresas já contrataram conosco. Hoje nós temos por volta de, em São Paulo, 2.000 aprendizes ativos. E essas empresas parceiras, e por que nós chamamos de parceiros e não clientes, o Guga? Porque ela patrocina todos aqueles outros projetos e serviços que eu comentei. Então a relação não é meramente de cliente, é uma parceria, é uma relação de parceria onde ela começa a desenvolver uma etapa de aprendizado para esse menino, de desenvolvimento para esse jovem, e paralelamente com aquilo que ela subsidia no programa de aprendizagem, ela consegue manter esses outros programas. Então é só uma empresa que tem essa necessidade de contratar aprendiz ou queira conhecer mais, procure o Campi Pinheiros, a gente vai ter uma equipe para poder orientá-la, uma assistente social pode também fazer uma visita, uma equipe técnica para poder melhor inserir esse programa para ela. Agora a gente fala, né, o Campi Pinheiros, ele é aberto a toda a cidade de São Paulo, só, por exemplo, ao bairro de Pinheiros, ou Zona Oeste de São Paulo? Toda a Grande São Paulo. Hoje nós temos empresas e jovens em toda a Grande São Paulo. Então a gente está falando de jovem de Imbu, empresas de Osasco, ABC e tudo mais. Então a gente atende toda a Grande São Paulo. O nome Campi Pinheiros é porque nós estamos localizados no bairro de Pinheiros. Olha, interessante. Também é possível, por exemplo, que um jovem, né, que realizou o curso de cidadania, que ser inserido no curso, no programa, na verdade, de aprendizagem, é legal a gente deixar isso também bem esclarecido. O programa de formação para a cidadania, dentro daquela linha que a gente falou de diferencial, o Guga, ele traz uma perspectiva de encaminhamento para esse jovem, para as oportunidades que os meus parceiros criam. Mas, pegando aquilo que você falou sobre diferencial, eu vou ampliar. Ele é um diferencial para o adolescente e para o jovem. Sabe por quê? Porque caso eu não tenha uma vaga para ele, o curso que preparou ele permite que ele consiga buscar vaga no mercado de trabalho de qualquer forma. Porque como a gente está trabalhando ali questões currículo, comportamento, dicas de entrevista, pacote Office, Excel, internet, tudo aquilo que as empresas necessitam hoje, caso, por qualquer razão, eu não consiga encaminhar esse adolescente ou jovem com uma oportunidade em algum parceiro meu, nós deixamos esse jovem preparado para o mundo do trabalho. Eu acho que, então, pegando aquilo que você falou, é um diferencial para esse adolescente jovem, porque se eu não conseguir colocá-lo no mercado, ele vai ter condição de buscar. E o que a gente desenvolve muito lá fortemente é autonomia. Esse adolescente, esse jovem precisa passar a ser protagonista da sua vida.
Interessante essa questão. E aí eu queria te perguntar também, vocês têm, né, algumas atividades aí de inclusão e geração, oficinas de geração de renda, né? Explica um pouco para a gente sobre isso. Bacana. Lá no início eu trouxe que a gente trabalha a família. Então olha que legal. Um jovem chegou para a formação ou para qualquer outro projeto, e como nós temos essas oficinas de geração de renda e esses cursos profissionalizantes que vão de 15 a 59 anos, os pais, primos, pessoas próximas desses jovens participam desse processo, né? Então a gente realmente acolhe ali a família. Então, dentro das oficinas de geração de renda e das oficinas profissionalizantes, nós temos ali de beleza, instalador elétrico, e beleza eu estou falando de manicure, pedicure, design de sobrancelha, depilação, cabeleireiro, instalador elétrico que hoje trabalha em condomínios, para ele aprender como é que funciona todo um sistema de arco voltaico, uma caixa de eletricidade. Recebemos inclusive mulheres ali, então para você mulher que está nos assistindo, está aí um grande nicho, uma questão muito importante, porque muitas mulheres hoje não chamam um eletricista porque ela está sozinha em casa ou porque mora sozinha. Então a gente percebe hoje que existe as mulheres buscando esse espaço, que é extremamente importante, e a parte também de oficinas de renda e cursos profissionalizantes voltado para a área de cozinha. Confeitaria, oficina de ovos de chocolate agora na época da Páscoa, salgados, que são condições para que essas pessoas empreendam nas suas comunidades, né? Ou busquem ali sociedades, participações e cooperativas para poder gerar renda. Legal, muito importante essa sua participação. No segundo bloco a gente vai voltar e vai falar mais dos cursos oferecidos com uma outra convidada também que faz parte do Camp, mas eu quero agradecer já a sua presença nesse primeiro bloco aí, desse Alesp Cidadania, explicando um pouco das atividades do Camp Pinheiros. Eu que agradeço em nome do Camp Pinheiros a oportunidade, né, a todo mundo que está nos assistindo, e reitero, né, quer conhecer um pouco mais, acesse o site do Camp Pinheiros, né, e venha fazer parte desse mundo de oportunidade. Tá certo, lembrando que é gratuito tudo isso. A gente vai para um rápido intervalo nesse Alesp Cidadania, já já a gente volta falando do Camp Pinheiros. Até já! Estamos de volta com a Alesp Cidadania, hoje falando de uma instituição que, através do ensino profissionalizante, inclui jovens no mercado de trabalho. Eu estou aqui com a Tatiane Teixeira, que é pedagoga e também faz parte do projeto Camp Pinheiros, que a gente já conversou sobre ele no primeiro bloco com o gestor da entidade. Agora nós vamos falar na prática, né, os cursos aí que são oferecidos e também as oportunidades aí de inclusão para as pessoas aí jovens a partir dos 14 anos, o que é mais importante também, dos idosos. Tatiane, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Importante a gente explicar primeiro dos jovens, né? Quais os cursos oferecidos? No programa de aprendizagem, nós temos diversos cursos que são oferecidos. No total, hoje, atendidos, nós temos o curso de auxiliar administrativo, curso hospitalar, o curso de varejo, curso de alimentos e bebidas. Nós temos o curso de hotelaria, temos o curso de técnico de informática, né, o curso de TI, e temos o curso de telemarketing, e temos o curso de comércio varejista também, de vendedor. Então, dentro desses cursos, eu queria que você explicasse cada um deles, né, porque são atividades aí bem diversas, né, e ao mesmo tempo com grande necessidade do mercado de trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do conteúdo desses cursos. De cada um deles. Os conteúdos, eles são divididos em dois módulos, o módulo básico e o módulo específico. O módulo básico, basicamente, ele está voltado para o desenvolvimento de soft skills, então de disciplinas fundamentais como raciocínio lógico, comunicação e expressão, inclusão digital. Dentro desses conteúdos básicos, nós atuamos muito com o desenvolvimento de projetos e trabalhos em equipes. O nosso maior objetivo é o desenvolvimento de soft skills básicas para que possam auxiliar esse jovem para o mercado de trabalho. Já na disciplina específica, nós contamos com um orientador com expertise no mercado de trabalho. Então, o que quer dizer isso? Esse orientador, ele é atuante dessa área específica no qual esse jovem atua. Então, os jovens de hospitalar, eles têm os treinamentos, as aulas com uma enfermeira,
Então, ela é uma profissional da área de enfermagem. Esse jovem da área que trabalha na parte de hospital, por exemplo, da área hospitalar, eles atuam desde a parte de recepção, eles atuam dentro da área de farmácia, eles atuam com prontuários, eles auxiliam, né, a entrega de medicamentos junto com esses enfermeiros. Os que já atuam na área de administração, e nós estamos falando de diversos parceiros, eles trabalham com rotinas administrativas, arquivo, atendimento ao cliente, preenchimentos de planilha via Excel, controles, estoque. Os jovens que atuam na condição de varejo, eles atuam no caixa, se forem maiores de idade, eles atuam em promotor de venda, organização de gôndolas, prateleiras, estoque. Então, nesses diversos cursos, cada um eles têm a sua especificidade. Alimentos e bebidas, eles já auxiliam o chefe numa cozinha, aprender a limpar e organizar as mesas em que vão receber esses alimentos, frutas, legumes, a fazer a higienização desses alimentos, o mise en place, que é a organização da própria mesa, a recepção, o atendimento a esse cliente que chega no restaurante. Hotelaria, muitos trabalham na parte de recepção desse hotel mesmo, às vezes até mesmo na recepção de hospitais, que existem as partes hoteleiras para recepcionar os clientes. Eles atuam na parte de governança, verificando os dormitórios, vendo se estão tudo sob controle, a organização das camas. Então, em cada módulo específico, eles entram com a especificidade de cada orientador daquilo que é a rotina deles no ambiente de trabalho, na atividade prática. Agora é interessante, né, toda essa questão dos 14 aos 18 anos é sempre nível médio. Dos 18 para cima, o aluno ele pode, por exemplo, estar cursando uma faculdade junto, ou então, pelo contrário, não cursa a faculdade, ele pode participar do curso, como é que é isso? Pode sim. Inclusive, nós temos muitos jovens na faculdade, nós temos muitos jovens bolsistas que estão na faculdade, e aí há essa miscigenação, essa troca dentro de sala, de alunos menores de idade, que estão no ensino médio ainda, ou em algum curso técnico, e jovens que já estão em período de graduação. Pois é, você falou da mescla e eu digo mais, né? Deve ter uma grande diversidade, né, na sala. Como é que pedagogicamente trabalha aí com os diferentes, né, às vezes níveis de informação e conhecimento? Como é que é trabalhado isso? Há uma diversidade muito grande e isso que é o rico das relações. Se constroem as relações. Por quê? Todos eles, além de tudo, eles estão iniciando no mercado profissional, né? Eles estão iniciando e tendo ali a primeira oportunidade, a primeira vivência profissional. Nós utilizamos uma metodologia que se chama metodologia ativa. Essa metodologia ativa, ela tem como objetivo principal deixar com que esse jovem ele seja o protagonista. Então, todo esse trabalho coletivo, desenvolvimento do aprendizado, eles vão fazendo de forma coletiva e junto. O orientador, ele media e eles, em construção, a maioria das atividades, elas precisam ter essa correlação entre teoria e prática. Então, o ideal é que esse jovem, ele desenvolva atividades que sejam mão na massa. E aí, nisso ocorrem as trocas. De um jovem que está, por exemplo, na graduação, com alguma disciplina ou algum conceito no qual ele está vendo lá que o jovem do ensino médio não teve, juntos, dentro do mesmo grupo, dentro do mesmo trabalho, eles podem fazer essa troca. Então, um acaba aprendendo com o outro, para que ali eles possam caminhar juntos ao longo do período do programa. Muito legal. Isso, qual que é a duração desses cursos, né? É importante a gente entender o tempo que demora, porque às vezes, né, a gente sabe que o jovem em vulnerabilidade social, ele tem necessidade de se incluir logo, né, para que tenha uma renda e busque, né, ter uma vida melhor, né? Qual que é a duração, qual que é o tempo que é necessário para você qualificar um desses jovens e colocá-lo no mercado de trabalho? Nós temos 2 cursos, o de formação para a cidadania, que ele antecede o programa de aprendizagem. Quando esse jovem ele já está inserido no programa de aprendizagem, ele já está trabalhando. Então, 4 vezes na semana ele fica com um dos nossos parceiros na atividade prática e 1 vez por semana ele vem para a atividade teórica, para o dia de curso. Então, o que seria esse curso? Ele nada mais é do que a teoria,
para que ele possa aplicar na prática. Então, os dois eles andam em concomitância, de mãos dadas. Então, esse jovem ele já está trabalhando. Esse jovem já tem uma renda, né, amparado pela Lei 10.097, para que ele possa ali trabalhar e receber um treinamento toda semana para aumentar essa expertise dele, para que ele possa aplicar na prática no dia a dia junto aos nossos parceiros. Interessante essa questão. E você tem também a idade, 14 anos. Muitos jovens de 14 anos já estão diretamente no mercado de trabalho, ou o primeiro é o curso de cidadania e depois eles são inseridos? Apesar da lei permitir, é muito difícil, porque com 14 anos ele ainda é considerado muito jovem. Então, a inserção dele no mercado se torna um pouco mais difícil. A maioria dos parceiros contratam a partir dos 15, 16 anos. Então, esse jovem, geralmente, ele inicia pelo curso de formação, para que ele tenha minimamente a condição de ser inserido nesse mercado de trabalho, que ele saiba, que ele aprenda como desenvolver um currículo, que ele aprenda a relação também, né? Hoje, uma coisa muito comentada e muito feita pelos jovens é a questão das redes sociais. Então, a influência das redes sociais, a partir do momento que ele se torna esse profissional... E elas estão no currículo de aprendizagem. Elas estão no currículo de aprendizagem. Principalmente o LinkedIn. Então, esse jovem, ele cria um perfil no LinkedIn, ele começa a fazer conexões, ele começa a olhar como que ele começa a ver as empresas ali no LinkedIn, o que ele tem que prestar atenção, né? Então, minimamente, quando eu vou numa entrevista, eu preciso conhecer essa empresa. Então, além de procurar no site, eu procuro no LinkedIn dessa empresa também, quem são essas pessoas que lá trabalham, o que essa empresa faz. Então, as redes sociais também estão inseridas no dia a dia, no currículo dele. Então, esse jovem de 14 anos, geralmente, ele chega pelo curso de formação, ele desenvolve esse curso conosco, para que depois ele possa passar para o programa de aprendizagem. Conforme a lei, tem um período máximo desse, modo de dizer, o jovem aprendiz, ele pode trabalhar por um período mínimo ou máximo, ou ele pode entrar com 14 anos e sair com 24, que é o limite? Conforme a lei, ele tem um período de 2 anos de contrato de trabalho. Não pode ser superior a isso. E ele também tem uma carga horária específica. Hoje, a grande maioria trabalha com a carga horária de 6 horas, salvo os maiores de idade, e isso depende muito de contrato e de parceria. Alguns podem trabalhar 8 horas, porém esses que trabalham 8 horas, eles têm que fazer essa concomitância entre teoria e prática na mesma carga horária. Agora, por exemplo, o jovem entrou com 14, ficou 2 anos numa empresa, depois ele pode se recandidatar para uma outra? Pode. Isso é livre, né? A lei não impede. Quer dizer... que ele faça 24 anos, ele pode. Ele só não pode voltar para o mesmo segmento e para a mesma empresa. Agora, e o aproveitamento desses jovens? Qual que é o índice, né, que as empresas acabam recontratando eles ou mantendo eles a partir de outros programas? Como a gente falou, às vezes o jovem já está na faculdade, ele pode ter um estágio na área dele. Acontece muito, eu não peço nem números, mas entender a sua vivência mesmo. Isso acontece bastante. O jovem ele já está aculturado, né? Ele já está ambientado. Para a empresa é muito mais vantagem, e para o jovem também, ter ali aquela pessoa que ela já treinou, aquela pessoa que veio sem vícios no mercado, ela está realmente treinada pela empresa, aculturada pela empresa. Então, quando há oportunidade, quando há a vaga efetiva, e esse jovem tem a idade para isso, muitos deles, né, quando fazem um bom aproveitamento ao longo desse contrato, ele é absorvido. E vocês também continuam acompanhando, né, durante o tempo que ele está na empresa, se ele está tendo, por exemplo, né, um aproveitamento adequado? Vocês têm relatórios? Como é que funciona esse controle? Nós temos, além da área pedagógica, nós temos uma outra área que o trabalho em conjunto com as assistentes sociais, com as psicólogas, né, faz com que haja esse acompanhamento do jovem, não só na atividade teórica, naquilo que ele desenvolve conosco uma vez por semana, mas também na atividade prática, né? Então, a integração das áreas faz com que nós tenhamos esse acompanhamento e essa visão, no detrimento desse jovem ao longo do contrato de trabalho. Interessante, a gente já falou dos jovens, do trabalho do Campo Pinheiros, mas a gente não pode esquecer do que é tão importante, que é o idoso, né? A partir dos 60 anos de idade, falam muito a melhor idade, e eu não tenho dúvida que a formulação de políticas públicas para essa faixa etária é essencial,
e por outro lado tem que ser, né, um eixo, né, dos gestores públicos. Qual o trabalho do Campi Pinheiros em relação à terceira idade, ao idoso? Terceira idade, nós temos o CDI, o Centro de Dia para o Idoso. É um programa em parceria com a Prefeitura de São Paulo, com a assistência social, no qual, das 7 da manhã às 7 da noite, eles acolhem esse idoso para desenvolver diversas atividades e principalmente a socialização. Né? A parte principal do trabalho desenvolvido com o idoso é realmente a socialização, dentro de diversas parcerias que nós temos, que trabalham questões de motricidade, trabalham as questões da socialização com esse idoso, trabalha a questão manual, a questão vocal, com algumas questões de fisioterapia, né, de algumas atividades mais práticas. Agora, você falou a triagem, é uma parceria com a prefeitura, mas que tipo, né, de idoso se qualifica a esse programa? São idosos em situação de vulnerabilidade social. Tá, e assim, o que é considerado, né, a partir de onde é considerado? É quando ele não tem renda nenhuma, quando ele tem uma renda muito baixa, quando ele foi abandonado pela família? Qual que é o fator, assim, a ser considerado nesse caso? Existe uma renda per capita, né? Mas toda essa triagem ela é feita pela própria secretaria, né? Ele passa pelo CRAS, essa ficha é feita pelo CRAS, ele precisa ter o NIS, que é o número de inscrição social. Esse NIS é o que dá a referência hoje para a questão de vulnerabilidade. Então, quando ele passa pelo Centro de Referência de Assistência Social, todas as assistentes sociais e psicólogas que lá estão é que fazem essa triagem para poder encaminhar para o Centro de Idoso, que é a parceria que eles têm com a Prefeitura. Então, toda essa triagem social é feita pelo próprio CRAS. Interessante essa questão. E o caso do idoso, ele tem algum tipo de ajuda, remuneração, refeição? Como é que funciona isso? Ele passa, no período que ele passa conosco, das 7 da manhã às 7 da noite, ele tem o café da manhã, ele almoça, ele tem o lanche da tarde, né? Então, toda a alimentação do dia a dia dele, das principais 3 refeições, né? Ele faz conosco no momento em que ele está lá. Agora, no caso do jovem, é só em vulnerabilidade social também? Ou existe alguma, por exemplo, para quem a pessoa está nos assistindo e interessou pelo curso que vocês oferecem, ele pode ser oferecido para alguma outra, né, faixa de renda, ou seja, outro público, ou é só vulnerabilidade social? O objetivo maior é realmente integrar os de vulnerabilidade social, porém o curso ele está aberto a todos os jovens que tenham dentro dessa faixa etária, né, que queiram e que queiram essa oportunidade, porque a parte mais difícil é o primeiro emprego, né? Esse jovem conseguir se encaixar e ter essa oportunidade. Então ele está aberto para um outro público também que não seja diretamente vinculado à vulnerabilidade social. Tatiana, vocês abrem turmas durante o ano, tem períodos? É importante a gente explicar para o nosso espectador. Abrimos turmas todos os meses para o curso de formação. Como é um curso mensal, então no nosso site tem o Quero Ser um Aprendiz, uma aba escrito Quero Ser um Aprendiz. Esse jovem ele entra, se cadastra e nós entramos em contatos para poder fazer a inscrição. Então todos os meses ocorrem 2 turmas de manhã e 2 turmas à tarde do curso de formação para a cidadania. Agora é importante a duração. Qual que é? Um mês mesmo? Ele tem 1 mês, todos os dias de 4 horas, para que esse jovem ele tenha esse preparo básico para poder ali buscar a sua oportunidade. E você tem diversos horários ou é um horário de manhã, de tarde, de noite? De tarde. De noite não, de noite nós não temos porque a maioria estuda. Exato. E o público-alvo, como você falou, é a seleção, né, de vulnerabilidade social, mas se alguém nos assiste e estiver interessado também, é importante entrar no site, né? O site do Campi? O site do Campi. Qual que é o site? www.campinheiros.org.br. Certo. Tatiana, quero agradecer muito a sua participação nesse Alesp Cidadania de hoje. A gente falou muito aí de integração e também de inclusão profissional, né, dos jovens e também dos idosos, o trabalho do Campi Pinheiros. Eu quero agradecer e a Rede Alesp está à disposição sempre para divulgar as atividades de vocês. Eu que agradeço pela oportunidade. Em nome certo. do Campi Pinheiros. Hoje a gente falou aqui no Alesp Cidadania do Campi Pinheiros, uma entidade aí que trabalha para a inclusão
de jovens no mercado de trabalho. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!